Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não acompanha os episódios, não deixe de nos adicionar nos seus favoritos para ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo. E hoje eu vou falar sobre comportamento, sobre julgamento, sobre preconceitos, autoimagem e outros temas que surgiram aí no final de semana passada, enquanto eu estava assistindo um filme com a minha família. E o nome desse filme é Escola do Bem e do Mal, ele é do Disney Plus, e já aviso com antecedência que teremos spoilers pela frente. Então, se você não viu e quer ver, deixa para ouvir esse episódio mais para frente, tá bom? Bom, o filme ele tem uma temática bem conhecida, né? Como o próprio nome diz, ele traz aí uma trama toda baseada num conflito entre os lados que se opõem, no caso, né, o bem e o mal. E essa polaridade ela é muito comum, a gente vê isso desde futebol, religião até a política. E ele começa apresentando duas protagonistas, aí, a Sophie, que é uma menina que visualmente ela parece muito com a Alice do País das Maravilhas, e que ela se vê como princesa, que ela acha que a sua vida na cidade pequena é muito menos do que ela poderia ter, ela sonha em encontrar o seu príncipe encantado e mudar de vida, e ela sente também a dor ali pela perda da mãe dela, né? Do outro lado, a gente tem a Agatha, que ela lembra até aquela princesa Tiana da Disney também. E ela é uma jovem mais rebelde, mais mal-humorada, ela parece ter aí uma aptidão para bruxaria e com um viés aí antissocial, porque ela se acha muito feia, né, dentro do contexto do filme. E a vida acabou juntando essas duas em uma amizade que começou desde criança, onde a Agatha encontrou com a Sophie no lugar onde a mãe da Sophie tinha sido enterrada, e elas construíram ali um laço forte. De um lado, a Agatha insegura, se apoiava muito na postura da Sophie. Por outro lado, a Sophie que gostava de todo aquele suporte e da forma como a Agatha a enaltecia, né? E Sophie protegia a Agatha porque ela sabia que todos da cidade ali a julgavam, achavam que ela era uma bruxa, e ela acabava protegendo dos perigos que aconteciam no dia a dia, fazendo com que a Agatha admirasse ainda mais assim a Sophie, né? Um belo dia, elas ficam sabendo sobre a escola do bem e do mal, né? As escolas do bem e do mal, e a Sophie decide que é uma oportunidade que ela quer, que aquilo dali vai concretizar o sonho dela de ser princesa. Então ela decide e secretamente ela se candidata à escola, né? E a Agatha descobre e ela se desespera, porque ela não quer perder a sua melhor amiga, e ela não quer ficar ali sozinha nessa cidade que para ela é um grande problema, né? É uma cidade que a vê como uma bruxa, uma pessoa persona não grata, né? E ela sempre esteve ali. Depois de uma série de ações conturbadas que acontecem, as duas acabam sendo jogadas, e eu vou dizer jogadas entre aspas, tá? Nas escolas. Mas se você acha que a Agatha foi pro lado do bem e a Sophie... a Agatha foi pro lado do mal e a Sophie pro lado do bem, é aí que começa essa jornada de autoconhecimento, né? A Sophie foi jogada no lado do mal, das pessoas que carregam o estigma da maldade herdada aí dos seus pais, que foram grandes vilões e que são incitados aí pela professora a rivalizar com o lado do bem. E ela não aceita, ela não acredita que ela seja assim, mas aos poucos você vai percebendo que ela tem um lado ali narcisista, uma soberba e uma preocupação com a aparência que às vezes parece até alheia à sua própria arrogância. Então ela começa com essa característica de proteção, mas ali você vai vendo que ela tem sim um viés, um pezinho ali no mal. Então ela decide que ela vai namorar o filho do rei Arthur, Tedros, né, que está do lado do bem, e ela mostra que ela está do lado errado, né, que ela deveria estar ali sim na escola do bem. Mas algumas coisas que acontecem no meio do caminho acabam atrapalhando essa ideia dela de namorar o rei Arthur. Do outro lado, a gente tem a Agatha, que foi para a escola do bem, onde ela percebeu que não tem nada a ver com as princesas arrogantes e que pensam apenas nas suas futilidades, na sua aparência, sem ter o olhar para o próximo ou sem ter compaixão. Ela viu que ela era totalmente delas e diferente delas, e isso acabou aparecendo, né? Isso acabou botando ela em evidência em alguns momentos. E com isso é claro que ela também busca o tempo todo a sua amiga, porque ela tem certeza que elas estão com um lugar trocado, né? Que a amiga dela se encaixaria muito melhor ali, como uma princesa. E ela não, ela é menos bonita, ela não segue os padrões estabelecidos pela escola, e ela também não acha que a sua amiga seja do mal. E antes de seguir, eu vou
trazer aqui um ponto que eu acho interessante. Veja como a nossa autoimagem ela pode ser influenciada e até mesmo incorreta, dependendo da nossa consciência emocional, das nossas experiências e principalmente dos estímulos externos que a gente recebe ao longo da vida. Mas não apenas a nossa autoimagem, como também a imagem que os outros têm da gente. Ela também pode ser influenciada pela nossa aparência, ela pode ser influenciada pelos nossos comportamentos e pelo que a gente se abre a ouvir, né? Pelo que a gente ouve dos outros e acaba acreditando. Todos lá, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, achavam que elas não estavam no lugar certo. E eles acabaram excluindo, eles acabaram rindo delas, eles tinham aí os preconceitos e eles também tinham uma grande influência que as professoras Dove e Lesso, respectivamente aí do bem e do mal, traziam para elas, né? Então isso acabou contaminando também, fazendo com que esse julgamento fosse ainda mais forte. E aqui as coisas começam a piorar, porque a Agatha, ela tenta ajudar a sua amiga a todo custo, porque ela tem essa empatia, né? Ela tem um carinho muito grande pela Sophie, e ela começa a tentar fazer as ações para puxar ela para o lado do bem. Do outro lado, a Sophie ela começa a ser influenciada por Rafael, que é como se fosse um espectro do mal, que passa a trazer questionamentos, a trazer dúvidas sobre o seu lado bom e sobre a sua própria amizade, né? É como se fosse aquele espelho lá da Bruxa Má, né? Que fica conversando com ela. E a Agatha mantém, obviamente, as suas crenças, os seus valores, independente das punições que acontecem, mostrando que o bem, que tanto se prega na escola do bem, não necessário é o bem para todos, que às vezes esse julgamento alheio ele pode causar danos colaterais muito fortes, como por exemplo a expulsão ou até mesmo a morte de um aluno, que vem acontecer durante o filme. Por outro lado, a Sophie começa a aceitar o seu papel na história, né? Ela começa a mudar o seu comportamento, a ter atitudes que são mais realmente condizentes com alguém que é do lado do mal e que até acaba colocando ela em destaque. E esse destaque acaba fazendo com que ela chame atenção por onde ela passa e ela gosta disso, né? Ela gosta de ter esse papel. E com o seu comportamento e papel, começa a também ser vista como uma liderança ali dentro desse grupo do mal. Mas ao invés de trabalhar o lado bom que ela tinha e tentar contaminar os outros com essa parte positiva, ela passa a aquecer ainda mais essa rixa que existia entre as escolas. E todo esse atrito, né, ele acaba chegando a uma situação de ápice do filme, e onde os limites entre o bem e o mal eles se cruzam ali, fazendo com que a percepção do que é certo e do que é errado passe a ser apenas um ponto de vista do espectador. E aqui é muito interessante trazer alguns pontos, como é que as pessoas acabam rotulando as outras, aquele é o nerd, essa é a patricinha, aquele é o bom, esse é o mal, e elas acabam compartilhando, né, esses preconceitos que elas têm em relação aos outros, e dependendo de quem esteja ouvindo, essa influência ela pode cascatear, né, ela pode ir além do indivíduo e pode transformar em uma forma bem negativa de relacionamento. Por exemplo, no trabalho eu já vi, aí falando de trabalho, né, eu já vi cenários onde a pessoa recebeu um colaborador novo na área, que já tinha aquela fama, né, que às vezes precede a pessoa que chega, e depois de muito tempo, com aquele muro entre os dois, ele percebeu que a pessoa não era nada do que tinham falado para ela. E tinham cantado aí uma história que, obviamente, talvez fizesse sentido para a pessoa que passou naquele contexto, naquele cenário, mas que não fazia para ele. E isso até faz sentido, porque cada um de nós tem uma interpretação ao momento, ao comportamento, aos valores da pessoa. Isso não acontece só no trabalho, né? Mas às vezes nas amizades, nos relacionamentos e até mesmo numa compra, num restaurante. A gente é influenciado. Quem nunca ouviu falar mal de um restaurante deixou de ir para depois, em um momento futuro, descobrir que foi apenas uma experiência daquela pessoa que teve o problema. Então isso não necessariamente torna um fato uma realidade para todos, né? Assim como os comportamentos também não são uma realidade para todos. E quando a gente permite que o julgamento dos demais seja mais forte do que o nosso próprio julgamento, a gente pode cometer aí sim graves erros de comportamento e de relacionamento, inclusive podendo fazer bullying, excluindo as pessoas, mesmo que tenha tido um mínimo contato ou nenhum. A gente acaba tirando essas pessoas do nosso círculo simplesmente por conta daquele preconceito, daquele julgamento que já foi formado. É tipo a criança que não gosta de comer creme de espinafre
sem nunca ter experimentado, porque alguma outra criança falou que espinafre é ruim, sabe como é que é? É isso. Então, a gente já falou de autoimagem, a gente já falou de julgamento, de preconceitos e como eles podem atrapalhar e até limitar os nossos relacionamentos. E para fechar, sem dar spoilers aqui do final do filme, vamos falar de valores e ações, né? Ao longo da vida, nós desenvolvemos valores como família, respeito, bondade, humildade, honestidade, entre outros. Assim como no caso das nossas protagonistas aqui, esses valores eles podem passar por cheques, onde a gente, sim, pode mudar os nossos comportamentos. Mas geralmente, quando isso acontece, isso incomoda. Quando algo que você fizer te incomodar, é porque não está certo. Nós mesmos somos capazes de nos autoavaliar em relação aos nossos comportamentos. Às vezes a gente faz algo que não concorda e fica ali buscando justificativa, mesmo que no fundo a gente saiba que está errado. Errado porque a gente está indo contra o que a gente acredita. E se você já passou por momentos assim, não tenha medo de voltar atrás, de voltar às suas origens, aos seus valores, porque isso é quem você realmente é. Não é um conjunto de comportamentos avulsos. Saber voltar atrás, saber pedir desculpas, mudar o rumo, pedir ajuda, assumir um erro, ser humilde, ser bondoso, dar atenção, criticar de forma construtiva e não julgar, são atos de responsabilidade. Um dos valores essenciais mais comuns no ser humano e que tem um peso enorme sobre como a gente se vê e como a gente se sente. E se você sente que alguma ação sua vai contra esse valor, dá uma refletida, pensa no que pode ser feito e não relute contra isso. Às vezes, buscar uma justificativa gasta mais esforço do que fazer o que para você é o certo, mesmo que você tenha que se expor. E no caso das nossas amigas foi exatamente o que aconteceu, e tiveram um final feliz para sempre. Ou não, aí eu deixo para vocês assistirem o filme e falarem o que acham. E para fechar, tem mais um ponto que eu gostei, que eu acho interessante, que nós temos que mudar o nosso olhar para deixar de ser um olhar seletivo, um olhar exclusivo, para trabalhar na diversidade, na inclusão. Características elas são individuais, sejam elas físicas, mentais, comportamentais, não importa. O que a gente pode fazer é respeitar essas características, mesmo que a gente não goste de todas elas, porque isso é a base para qualquer relacionamento humano, independente se ele é pessoal ou profissional. E com isso eu termino aqui esse quase review do filme, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês assistirem, me digam aqui o que vocês acharam. Se gostou desse episódio, não esquece, deixa o teu review, o teu comentário, que eu vou adorar receber. E compartilha esse conteúdo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.